Olá, meus amigos, bom dia. Estamos aqui para mais um Canal Contábil. Hoje, uma data especial, né? O Dia do Profissional da Contabilidade, comemorado hoje, no dia 25 de abril. Já quero deixar aqui para vocês os meus parabéns, desejar muito sucesso a vocês em suas carreiras, em suas profissões, que desempenhem sempre com muita ética, com honestidade, para sempre estarmos valorizando cada vez mais a nossa profissão, né? Então, hoje é um dia que o sistema CFC-CRC está mobilizado para o Dia do Profissional da Contabilidade. O presidente do Conselho Federal, o presidente Zumi, estará fazendo uma live pelas redes sociais, com o qual você vai poder interagir com o presidente do Conselho Federal de Contabilidade. Então, o sistema está se aproximando cada vez mais do profissional da contabilidade, mostrando realmente que é a casa de vocês, o CFC e os CRCs de todos os regionais do nosso país. Então, desejo para vocês e para nós, aqui na bancada, todos são profissionais da contabilidade, a presidente Edna, dedicada à profissão há mais de 20 anos, o Ângelo, também como profissional da contabilidade, há muitos anos atuando, também professor, então todos colaborando para o engrandecimento e o crescimento da nossa classe. Desejo realmente a vocês de coração que abracemos a nossa profissão com vigor, com vontade de sermos os melhores e mostrarmos realmente para a sociedade, para os empresários, para o gestor público, a importância da nossa ciência, né? Nós estamos passando por um momento de transição tecnológica, de um momento diferente, onde nós, profissionais da contabilidade, vamos precisar nos adaptar aos novos tempos. É ruim? Talvez seja, porque às vezes a gente está acomodado com aquele nosso dia a dia. Mas é bom porque eu entendo que nós vamos começar a usar de fato a nossa ciência, o nosso intelecto, ao invés de ficar cumprindo quase que 80% das obrigações acessórias, se dedicando para isso. Muito provavelmente, num futuro mais próximo, como esse novo ministro da Economia tem demonstrado, nós teremos talvez um imposto único para o Brasil inteiro, então a parte burocrática tende a diminuir, mas isso vai diminuir com certeza, mas também vai exigir que nós dediquemos cada vez mais tempo ao estudo, ao aperfeiçoamento, à educação continuada como um todo. Então, deixo realmente meus parabéns, desejo a vocês muito sucesso e hoje eu entendo que é só mais um dia na nossa vida, né? Como profissional da contabilidade, porque o nosso trabalho é contínuo, é o trabalho do dia a dia, é o trabalho que acompanha o profissional, que muitas vezes não é reconhecido, mas é sim muito importante, sem demérito a nenhuma outra profissão, mas nós somos os sustentáculos da administração, seja ela pública ou privada, tá? Meus parabéns a todos. Passo a palavra para a dona Edna fazer suas considerações iniciais e logo em seguida ao Ângelo para começarmos a palestra nesse dia especial. Bom dia a todos. Quero deixar um grande abraço a todos os profissionais da contabilidade pelo dia de hoje, que nós celebramos o Dia do Profissional da Contabilidade. Quero agradecer ao Ângelo por mais uma vez estar aqui conosco nesse dia muito especial, né, Ângelo? O Ângelo sempre vem nos dias especiais para inaugurar, para reinaugurar e hoje para comemorar o Dia do Profissional da Contabilidade. Parabenizar e saudar os nossos profissionais do interior, nossos colegas, pedindo a Deus que nos abençoe, que nós, ratificando as palavras do presidente, que nós possamos exercer a nossa profissão com dignidade, com princípios e valores, tudo embasado no nosso código de ética, na transparência, para atender melhor a nossa sociedade e ter orgulho de ser um profissional da contabilidade. Obrigada, presidente, pelo convite de estar aqui hoje no nosso canal Contábil. Vou passar a palavra agora ao nosso palestrante de hoje, que vai nos honrar com a sua presença, falando, conversando mais uma vez
sobre o ECD, que nós temos que entregar até 31 de maio. Contigo, Ângelo. Eu novamente agradeço, né? É muito bom. Eu, como a dona Edna falou, eu estive aqui na inauguração do canal Contábil. Eu voltei ano passado, quando fez um ano de canal Contábil para comemorar. Esse ano eu voltei para poder comemorar e agora uma data especial. Eu venho brincando de contabilidade já faz um tempo. Só de SPED, desde 2008, eu faço SPED, desde 2009 e eu dou aula de SPED. Então, já há 10 anos eu venho falando de SPED, mas eu comecei a falar e a atuar na contabilidade em 93. Lá em 93, presidente, quando eu fiz o curso técnico de contabilidade, fui estagiário do Banco do Estado do Ceará, moro em Brasília desde 2004, a minha esposa é do Distrito Federal, ela é de Brasília, a família dela mora no Sudeste, uma parte no Sul, mas lá no Ceará que eu comecei a fazer, de fato, a contabilidade no Banco do Estado do Ceará, que nem existe mais, foi privatizado. Eu lembro que, na época, o meu tutor, que era um senhor de cabelo branco, ele levou para passar para mim a informação do livro diário que se comprava na papelaria, escriturava manualmente. Eu reclamava, porque estagiário normalmente gosta de reclamar, e ele me levou, então, num quartinho da poeira, que ninguém vai de roupa branca, e me mostrou lá uma máquina que fazia uma contabilidade mecanizada com teclas duras, e no final o livro era um livro gigantesco, lá aparecia o livro do Harry Potter, capa preta, letra dourada, só que tinha páginas em branco, e eu, como é que preenche isso? Não entendi no primeiro momento, até que ele puxou lá um carbono de gelatina, e fizemos uma escrituração no carbono de gelatina só para entender como que era. E no final ele falou, olha, passa aí o rolo nessa gelatina para transferir a informação para o livro. Se fosse forte demais, a escrituração estragava, perdia tudo. Se fosse fraco demais, a escrituração estragava porque não saía a informação. Então, desde 93 até hoje, houve aí uma evolução na contabilidade e eu venho aprendendo que, de fato, e de novo, aproveitando as palavras da dona Edna e ratificando aí as palavras do presidente Manuel, a contabilidade ela tem se tornado peça fundamental no desenvolvimento socioeconômico de qualquer sociedade. Isso já era percebido fora do Brasil, inclusive no perfil da contabilidade internacional, é o profissional talvez mais valorizado quando trata de informações empresariais. Já vi em palestras que participei de renomes internacionais que já falaram, inclusive no próprio evento que houve lá em 2016 do Conselho Federal de Contabilidade lá em Fortaleza, que foi o congresso, a pessoa que palestrou, que veio da Alemanha, disse que numa reunião, sempre que se dava início à reunião de assembleia de uma diretoria, no colegiado de uma multinacional, era o contador a primeira pessoa a falar. E só começava a reunião depois que o contador falava. Fico feliz de saber que hoje, mesmo com esse viés negativo, que é a responsabilidade do contador, ainda que seja de forma solidária, mas não é uma responsabilidade imediata, solidária, primeiro há uma transferência de culpa e depois é que vem a responsabilidade solidária trazida pelo contador com justificativos e como foi falado agora mesmo por você, presidente, a gente tem hoje um perfil de atender 80% de obrigações acessórias através de informações que nós somos os geradores da informação, quando, na verdade, deveriam ser apenas as pessoas que transferem. Ainda assim, acho que o profissional de contabilidade, ele é, no Brasil, esse Brasil da transição política, econômica, social, peça fundamental, que é uma ciência, que eu sou um cientista, que não vai acabar nunca a profissão contábil, que para acabar a profissão contábil tem que se eliminar a ciência contábil, e isso é impossível, por conta da necessidade de entender, desde os primórdios já existia essa necessidade de entender a evolução do patrimônio, e ela, de fato, chegou agora de uma forma mais robusta, mais firme, mais forte, e é o que tem acontecido. Então, para o nosso assunto de hoje, nada mais conveniente do que começar parabenizando aí o profissional da contabilidade, que vai entregar a escrituração, e essa escrituração contábil, nessa evolução trazida hoje, nas palavras do Manuel Júnior, ela é de fato fundamental, e de novo a dona Edna reforçou isso, o contador ele é peça fundamental, e a escrituração contábil, ela evoluiu do papel para o meio digital. Tive a oportunidade de hoje, ontem na verdade, baixar lá o aplicativo do Conselho Federal,
e peguei a minha carteira digital. Já tínhamos aí uma conquista nesse ano, que foi a Fé Pública, onde o contador já tem agora Fé Pública. Isso é ótimo para valorizar a profissão contábil. Acredito que o exame de suficiência é necessário para que haja, de fato, a informação, ou trazer para dentro do mercado de trabalho profissionais que sejam qualificados para mandar a informação gerada com qualidade. E ainda uma novidade agora que é ótimo, essa carteira. Aproveitando o teu gancho, se puder focar aqui, eu gostaria de mostrar para vocês. Esse é o presente do sistema CFC CR6 aos profissionais da contabilidade. Hoje, né, está sendo lançado a carteira digital, né, a nossa carteira agora digital, né, que então o sistema CFC CRC sai na frente, né, eu acho que é a única profissão regulamentada que tem a carteira digital, né, então basta baixar o aplicativo CRC Digital nas lojas de Play Store com o seu CPF, crie uma senha lá, aliás, até quem já tem a senha online já acessa direto, então você vai poder ter acesso à sua carteira digital. É um presente para vocês, profissionais da contabilidade. Isso é ótimo, ótimo, ótimo mesmo, porque é valorização do profissional. Eu vi outro dia uma postagem de uma colega contadora em Brasília, que ela estava muito feliz que conseguiu na carteira de profissional dela, carteira agora de contador, mudar de contador para contadora. Então é uma evolução de todas as formas e é muito bom fazer parte de uma classe que parte na frente em tudo. Então, o nosso assunto de hoje, que é a escrituração contábil digital, ela vem de fato fazer parte dessa evolução contábil. A escrituração, ela tem uma base legal lá no artigo 1179 do Código Civil de 2002, que é a Lei 10.406, onde ele diz que o empresário, essa sociedade empresária, eles são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros. Ele traz, inclusive, uma parte bem específica que diz que é em correspondência com a documentação respectiva, ou seja, as notas fiscais são base da escrituração contábil e, inclusive, são obrigados a levantar anualmente o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício, a antiga DRE, o nosso resultado econômico. Por força de lei, o contador é peça fundamental na sociedade, porque ele vai, num primeiro momento, pegar essa informação bruta, que são as notas fiscais, documentação necessária para a escrituração contábil, e montar uma escrituração, provavelmente uma escrituração verdadeira, e é esse o propósito, uma escrituração que é base de arrecadação tributária, manutenção do artigo 6º da Constituição Federal de 88, que fala que o cidadão tem direito à saúde, educação, trabalho, moradia, atendendo, inclusive, a informação da Lei 5.172 de 66, lá no artigo 5º, que fala que tributo superficialmente está dividido em imposto, contribuição e taxa. Então, o propósito inicial, dentro da escrituração contábil, não até mesmo antes da digital, não é fiscalizar o contador. Pelo contrário, é acompanhar a evolução patrimonial de acordo com os padrões internacionais de contabilidade. E a obrigação da escrituração contábil, ela existe desde antes da formatação digital, arquivo TXT ou XML, seja ele qual for. Então, há uma obrigatoriedade de escrituração contábil, ainda que seja uma entidade sem fins lucrativos, porque dentro do perfil trazido pelo Conselho Federal de Contabilidade para a escrituração contábil, e tem um parecer técnico do Conselho Federal, lá de 2005, foi atualizado, inclusive, ele diz que a escrituração contábil ela é obrigatória e necessária para todas as entidades, independente da sua natureza jurídica, tamanho ou finalidade, de acordo aí com as normas brasileiras de contabilidade, estabelecidas que amarram aos pronunciamentos contábeis do CPC e também ao padrão IFRS. O mais interessante nisso tudo é que essa escrituração obrigatória e necessária, ela é, desde muito tempo atrás, exigida pelo Conselho Federal de Contabilidade, pela norma brasileira de contabilidade, e alguns colegas contadores demoraram a entender que precisam fazer contabilidade, ainda que não seja digital. Independente de ser uma grande empresa, pelo limite de faturamento estabelecido, que o MEI até 81 mil, a EPP, o ME até 360 mil, a EPP até 4.800.000, uma empresa de médio porte até 300 milhões e acima dela, que é a empresa de grande porte, independente de ser uma empresa de grande, médio,
pequeno, microempresário tem que ter escrituração contábil. E essa escrituração contábil, ela é uma escrituração societária. O próprio Código Civil de 2002, lá no artigo 180, ele fala que as entidades empresárias, ela tem que ter escrituração contábil e, além dos livros exigidos pela legislação, é indispensável o livro diário. O que tem se aplicado nos últimos anos é uma regra errada que só a empresa de lucro real que tem que ter livro diário, que a empresa de lucro presumido, que a empresa do Simples, que é uma entidade imune ou isenta, não tem que ter livro diário. E isso é uma aplicabilidade incorreta, porque, de acordo com o artigo 1180 do Código Civil, todas as entidades têm que ter livro diário e elas são, de fato, aplicadas ao lucro real imediatamente, mas se eu usar regime de apuração tributária como base de informação de escrituração, eu entendo que o lucro presumido, ele sim pode ter o livro caixa, é permitido ao lucro presumido ter livro caixa, de acordo lá com o artigo 223 da IN 1700, lá de 2017, é só uma atualização do que já era previsto antes, com uma seguinte explanação. A pessoa jurídica no lucro presumido que mantiver o livro caixa, a escrituração no regime de apuração caixa, com o livro caixa, ela tem que indicar nesse livro tudo que é feito de pagamento e recebimento, mas tem aí uma situação que especifica onde, se essa empresa de lucro presumido distribui lucro acima do limite permitido, ou lá no parágrafo 1º, essa pessoa jurídica, do mesmo artigo 223, que é do lucro presumido, mantiver a escrituração contábil na forma prevista na legislação comercial, que está amarrado ao artigo 180 do Código Civil, ela tem que ter livro diário. Ou seja, para ficar mais claro, ele diz assim, para efeito de apuração do imposto de renda e contribuição social, a empresa do lucro presumido pode ter livro caixa. Mas para fins societários, ela tem que ter livro diário. Então, tecnicamente, ela deve ter livro diário. Se ela mantiver a escrituração no livro caixa, ela não vai ter escrituração diária, ela não pode seguir regime de apuração de despesa pelo regime de competência e a receita pelo regime de caixa, que é o que mais acontece. Até fazendo uma analogia bem mal feita, mas se eu levar para dentro da minha casa, por exemplo, eu não posso reconhecer as receitas da minha vida pessoal, financeira, como pessoa física, apenas quando eu receber o salário, ou receber a prestação ou contraprestação do serviço, e, ao mesmo tempo, reconhecer as minhas despesas pela chegada do documento fiscal, que é a conta de energia, a conta de gás, a conta de luz, a conta do condomínio, a prestação do carro. E alguns colegas empresários, eles criaram uma linha de raciocínio onde eu sou livro caixa, mas a receita eu reconheço pelo caixa, que é para pagar tributo só quando eu receber o dinheiro. Agora, a despesa eu reconheço pela competência, porque eu tenho que entender que eu já tenho uma despesa gerada. O fato gerador da despesa é a competência, então por que o fato gerador da receita é o caixa? E aí são dois regimes distintos, onde caixa é um regime e a competência é outro regime, e eles não trabalham em conjunto. Normalmente isso vai acontecer de forma separada. Então, Ângelo, nós precisamos passar para os nossos clientes, isso eu faço lá no nosso escritório. O meu filho até fala, mãe, tu fica doutrinando os clientes, eu fico, porque eu acho que é responsabilidade nossa, como profissional de contabilidade, ensinar, informar aos empresários que a escrituração contábil, ela não pode ser feita só para atender o fisco. Exato. Ela tem que ser feita como uma ferramenta de gestão para tomada de decisão. Quando você faz a contabilidade, a escrituração contábil de uma empresa, independente do regime tributário, você está ajudando o empresário a ele tomar melhores decisões, porque você apresenta números, e contra números não há argumentos. Verdade. Então, se você apresenta números, você pode estar fazendo não só melhorando o seu trabalho, agregando valor no seu trabalho de contador, como você está também melhorando a gestão, ajudando a melhorar a gestão do seu cliente. Eu entendo que
deve ser feita a contabilidade. Um dia desse, até nós conversando, a semana passada, Ângelo, você falou nessa do lucro presumido, ter a opção de fazer livro caixa. Eu não aceito isso, não, porque a Receita ela fala por ela. A opção de fazer o livro caixa é para atender a legislação do imposto de renda, Exato. Não é para atender a legislação previdenciária, não é para atender a legislação municipal e muito menos para atender uma gestão empresarial. Então, quando vai um cliente pedir para fazer contrato com a gente, eu já mostro para eles a decisão, a necessidade e a importância de fazer a escrituração contábil, mesmo ele sendo uma microempresa, porque ele já começa tendo uma noção de gestão em cima de números apurados. É verdade. Eu concordo plenamente. Eu acho, inclusive, que essa argumentativa errada dos empresários, e furada, inclusive, quando eu trato de base legal, ela acaba prejudicando ele próprio. Ele não entende que, se ele entregar para o fisco a informação em um livro caixa e deixar de ter contabilidade societária, ele não consegue acompanhar o fluxo evolutivo de patrimônio, ele não consegue saber se um carro dele já perdeu o valor de mercado, ele não consegue saber se o terreno ou a edificação ela foi valorizada, não dá para fazer teste de impairment, não dá para fazer nada, porque, como a senhora acabou de especificar, é apenas atender o fisco. E não é esse o propósito nosso como contador. Nessa evolução dos últimos 10 anos que eu venho trabalhando com o SPED, o que se percebe é que a maior dificuldade para entregar o SPED contábil é que eu não tenho que ser livro caixa, eu tenho que ser livro diário. O livro caixa ele é permitido sim para apuração do imposto de renda e contribuição social, mas eu tenho algumas travas. Eu não posso misturar caixa e competência, eu não posso distribuir lucro acima do limite. Isso se aplica, inclusive, a empresas do Simples Nacional e às imunes e às isentas. Ele vai trazer dentro das empresas do Simples Nacional uma regulamentação bem específica, que é no artigo 27, da Lei Complementar 123 de 2016, na verdade, 2013, ela foi atualizada em 2016 pela 155, ele diz lá nessa lei que as ME e APP, optantes pelo Simples Nacional, elas podem opcionalmente adotar a contabilidade simplificada para registro de controle de operação, mas essa contabilidade simplificada não é livro caixa. A contabilidade simplificada é a interpretação técnica geral 1000. A norma brasileira de contabilidade técnica geral 1000, a NBCTG 1000, ela inclusive é aplicada para imunizenta. Se aplica a imunizenta na ITG 2002, a interpretação técnica geral 2002 do Conselho Federal de Contabilidade, que as entidades imunes ou isentas, elas podem ter uma entidade imunizenta com a contabilidade voltada para o perfil de contabilidade para pequenas e médias empresas, ou seja, o IFRS completo. O IFRS completo, no aspecto abordado, inclusive, pela interpretação técnica geral, ele diz que é ITG 1000, quando é regime de competência, ou ela vai seguir livro diário normal, também dentro do perfil da ITG, só que agora com o IFRS completo, e aí é opcional para imunizante nacional seguir livro diário ou contabilidade simplificado ou completo, simplificado apenas. Não fala, você que é Simples Nacional, pode ser livro caixa também. Só que a própria Receita Federal, ela acaba deixando uma brecha interpretativa que, assim como no presumido pela 1700 pode ter livro caixa, o Simples Nacional também vai poder fazer uma apuração tributária com base na informação que ele manda no documento fiscal e uma informação complementar em livro caixa. E aí as imunes isentas acabam fazendo livro caixa. Ou seja, todo mundo faz livro caixa quando, na verdade, só é permitido para apuração do imposto de renda e contribuição social quando fala de lucro presumido. Até porque, Ângelo, quem faz a escrituração faz a opção de fazer só o livro caixa. No livro caixa, a legislação é bem clara, que tem que escriturar todas as despesas e toda a movimentação bancária. O que está faltando, então, para fazer a contabilidade direito? É verdade. Eu já ouvi empresários falar assim, eu não concordo, não. Eu costumo dizer, nós fomos para a faculdade fazer que curso? De ciências contábeis. Ninguém foi fazer lá direito tributário e ninguém foi fazer ciência dos impostos. A gente fez ciências contábeis, então é para fazer a contabilidade. O profissional, principalmente agora, gente, isso é bom abordar esse tema e deixar bem vocês alerta quanto a isso. A nossa principal função hoje vai ser de assessorar. Com essa mudança que está tendo, a gente vai precisar assessorar. E para assessorar, a gente precisa ter
números, nós precisamos ter a contabilidade feita. De outra forma, esse é o primeiro nível hoje que nós temos na nossa profissão, que é atender as obrigações fiscais, né, as obrigações do fisco, declarações, impostos e tudo. Só que isso vai acabar. Acabando isso, você vai fazer o quê? Se você não fizer a contabilidade e acompanhar os números e ajudar a gestão. Então, vocês têm que estar atentos a isso. Nós fizemos contabilidade, nós fizemos um curso de contabilidade. Se fez um curso de contabilidade, é para fazer contabilidade. Esse negócio, não, o simples não precisa. Não existe isso, gente. É fazer a contabilidade, seja que tamanho de empresa for. Faça a contabilidade, porque senão perde a função a nossa profissão. É a mesma coisa que no direito o cara, eu quero fazer uma, não precisa. Deixa essa ação para lá. Não existe isso. A gente fez contabilidade, então você tem que fazer a contabilidade da empresa. É verdade, é verdade. E eu vou até além, porque nessa analogia com o direito, eu fico até, às vezes, questionando por que tem colegas contadores que eles dizem que não precisa. Não precisa não. Eu só tenho empresa do Simples, eu vi um colega contador falar isso, eu só tenho empresa do Simples que é para não fazer contabilidade. Eu falei, não existe isso, porque a norma brasileira de contabilidade, ela fala que é independente do tamanho, do tipo e do perfil. A contabilidade é para todo mundo, inclusive o contador, ele é responsável solidário. É obrigado ao contador a aplicabilidade da ITG 2000, que traz lá dentro do Conselho Federal de Contabilidade, o item 2 dessa interpretação técnica geral, diz que a contabilidade ela tem que ser adotada por todas as entidades, independente da natureza e do porte dela. Pode ser a padaria da esquina, pode ser o salão de beleza, a borracharia. Todo mundo tem que ter contabilidade e deve haver uma elaboração de escrituração contábil, observando a legislação específica do Simples Nacional, do presumido, do real, quando ela é aplicada, no caso, se houver, mas a resolução do Conselho Federal de Contabilidade, em 1330 de 2011, ele fala que o contador ele vai ser cobrado para qualquer tipo de empresa, que ele é o contador, uma contabilidade do livro diário, com registro em competência, com uma permissão de livro caixa apenas para apuração do imposto de renda e contribuição social, quando se caixa no perfil da IN 1700. Quando foge disso, aí o contador é responsável solidário. A responsabilidade solidária, trazida lá no artigo 1177 do Código Civil, ele vai dizer que o contador, se ele tiver apenas conhecimento, ele nem fala que o contador cometeu erro, se o contador tiver conhecimento do erro, ao divulgar o balanço, ele responde à justiça da mesma forma que o proprietário da empresa. Olha que pesado isso. Talvez seja necessário porque o contador é peça fundamental e hoje nós estamos comemorando essa profissão, que nos últimos anos tem sido aí realmente fundamental para o desenvolvimento socioeconômico das sociedades. Tanto que na Polícia Federal, toda vez que tem uma operação, e vai ter agora, e eu acho o CRC mais atuante sem demagogia, o do Amazonas, porque vai trazer de novo o Aldrey Souza, perito da Lava Jato, que já falou aqui em 2015 e provavelmente vai repetir agora em 2019. Crime financeiro leva o contador para a cadeia, porque crime contra a ordem tributária está previsto lá no artigo 1º, no inciso 1º, 2º e 3º, inclusive, lá da Lei 837/90. Ele vai dizer que se o contador tiver uma informação falsa, que é produzida por ele é responsável solidário, constitui crime contra a ordem tributária. E é crime contra a ordem tributária fraudar a fiscalização, inserindo elementos inexatos. E o contador ele pode passar de 2 a 5 anos na cadeia. É um absurdo? Mas é de fato necessário, talvez, sabe? Porque nos últimos 10 anos, de 2009 até agora, eu tenho encontrado o perfil de contador evoluindo, ou ele estuda, ou ele sai do mercado. Em Brasília mesmo, Distrito Federal, em Taguatinga, um dado estatístico em 2018 que diminuiu de 600 escritórios para 300. Metade dos escritórios, pelo Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal, percebeu-se que houve uma junção. Ou o colega contador vendeu o escritório dele, a carteira de clientes para outro e fez concurso público, ou foi trabalhar numa outra área, ou ele caiu de fato para dentro do necessário, que é entender o negócio para poder entregar a contabilidade digital da maneira que ela tem que ser. Então, hoje, o contador é responsável solidário. É fundamental que isso aconteça, e até dou uma incrementada nessa fala sua, presidente, que não cabe aqui nesse momento falar disso, mas só fazendo um parênteses, quando o Brasil entendeu que tinha que ter contabilidade,
foi na época do Getúlio Vargas, em 1940, com a primeira escola de nível superior apenas, lá em 45, Alves Penteado, no Rio de Janeiro, que a contabilidade trouxe um perfil de curso superior de contabilidade na Escola de Comércio, que trazia uma contabilidade por princípios, que os professores eram pessoas que aprenderam contabilidade no berço europeu, Itália, Alemanha, Inglaterra, e vieram ensinar no Brasil. Só que a nossa contabilidade do Getúlio Vargas, em 1940, era uma cópia do USGAAP, o nosso BRGAAP, era uma cópia do USGAAP, que era uma contabilidade montada nos Estados Unidos, lá em 1939, 10 anos depois daquela Quinta-feira Negra, quebra da Bolsa Americana, para atender o fisco e os investidores. Falaram, não quero saber desse negócio de princípio, é uma contabilidade por leis. Então, ao longo dos anos, e talvez seja essa a justificativa dos colegas contadores antigos, ao longo dos anos, você aprendia uma contabilidade por princípio nas faculdades, mas chegava no mercado, era só para atender Receita Federal, Secretaria de Fazenda e Secretaria de Finanças, o fisco brasileiro, lá baseado no artigo 5º e no artigo 1º da Lei 572 de 66, que era toda a questão do Código Tributário Nacional. Mas hoje não é mais assim. O IFRS exige que os conselhos federais, os conselhos federais e os conselhos regionais, eles implantem na cabeça dos contadores, através de fiscalização, que é esse o papel do conselho, que o Conselho Regional de Contabilidade, eu entendo que, de fato, ele faz mais do que o que é pedido. Porque o Conselho Regional ele é para fiscalizar a profissão contábil. E o Conselho Regional ele é um agente que ele vai beneficiar o empresário. Empresário, eu vou deixar no mercado só os melhores contadores. Eu vou fazer exame de suficiência, eu vou cobrar através de uma Câmara de Fiscalização que esse contador ele seja de qualidade. Mas para isso eu preciso que você mande a documentação certinha e que haja contabilidade. Então, esse paradigma ele está sendo quebrado agora. O contador é responsável solidário e ele responde pela informação imediatamente. É um perfil que vai mudar ao longo dos anos, porque há a necessidade de haver uma contabilidade societária dentro das empresas. Todo contador precisa passar essa informação para o fisco. A contabilidade societária ela é a base, inclusive, da informação da escrituração contábil. A escrituração contábil vai levar agora para um perfil de SPED e eu preciso acompanhar toda a parte evolutiva da escrituração contábil. Quando eu sigo aí, eu consigo perceber que o Brasil tem evoluído com essa escrituração contábil, trazendo desde a emissão de um documento fiscal a informação correta. Ou seja, ele diz que quando eu emito uma nota fiscal, lá atrás do balcão, na loja, lá na padaria, lá no comércio, é preciso que o parâmetro de informação ou os códigos de informação desse documento fiscal, eles estejam corretos. Que o contador ele precisa passar agora uma informação contábil baseada em uma informação fiscal que veio através de um documento, uma informação 100% correta. Então, dando continuidade, é possível perceber que o SPED ele é, de fato, o momento da contabilidade digital, que foi falado aqui no começo da fala do presidente. O decreto 6.022, lá em 2007, ele instituiu o SPED. O SPED é um instrumento que unifica a atividade de recepção, validação, armazenamento e autenticação de livre, documento que integram, olha só, que integra a escrituração contábil e fiscal dos empresários das pessoas jurídicas, inclusive de imunes e isentas, mediante um fluxo único. Olha a parte mais interessante. Ele diz, inclusive, uma redação trazida pelo decreto lá de 2013, o 7979, que o fluxo único computadorizado de informação é o que vai trazer para dentro do fisco brasileiro o supercomputador, o T-Rex, que existe lá no subsolo do prédio anexo do Ministério da Fazenda, com um programa chamado ARPIA, o cruzamento dos módulos do SPED. O SPED foi um sistema único criado, dividido em módulos. Então, as obrigações acessórias, elas são complementadas com os documentos fiscais. E, de novo, eu reforço. O contador que vai fazer a escrituração contábil, ele precisa, mais do que nunca, que o empresário tenha lá na ponta, ou no início do processo, um profissional que sabe emitir o documento fiscal da forma correta. E aí tem um agravante nessa história. Nota fiscal eletrônica, nota fiscal de serviço eletrônico, nota fiscal de consumidor, a nota fiscal de transporte, ainda é social e REINF, são informações em formato XML, que o cara que está emitindo a nota fiscal lá atrás do balcão, ele não tem o mínimo de conhecimento tributário. E nem faz parte da vida dele ter conhecimento tributário. Só que esse colega, que é o funcionário lá desse empresário, ele vai precisar que venha para dentro da sua empresa, ou dentro da empresa do empresário, um programador,
ou um analista de sistema, ou um consultor de um software. E hoje, amarrado à profissão contábil, é necessário que tenham bons profissionais de tecnologia. E esse cara da tecnologia é que vai parametrizar o documento fiscal, que alimenta a escrituração fiscal digital mensalmente, e a escrituração fiscal digital, ela alimenta um outro módulo, que é a escrituração contábil digital, com a informação da contabilidade, e a escrituração contábil digital alimenta a SF. Quando eu tenho, no momento que eu vou entender esse processo, de o documento fiscal se alimentando tudo, eu começo a enxergar problemas. Eu lembrei, recentemente, de um vídeo que eu assisti, do colega, que é até o coordenador da IPOG, lá onde eu dou aula, o Felipe Guerra, que é de Fortaleza, especialista em SPED no mesmo tempo que eu sou desde 2008, ele também começou no mesmo perfil, em 2009, e ele, numa palestra dele, falou que a primeira vez que ele fez o SPED, deu 5.000 erros. Ele ficou desesperado. Aí ele ligou para a Secretaria de Fazenda e falou, me ajuda, está dando 5.000 erros. Ele vai lá em configurações, aí falou, beleza, vão me ajudar. Em configurações tem assim, o total de erros, diminua para 1.000. Ele, aí valida de novo. Aí eu validei e deu 1.000 erros. Mas por que você mandou fazer isso? Não, para você continuar motivado e perceber agora que só tem 1.000, então vamos matar esses 1.000, depois você vai... É interessantíssimo isso, mas a nossa motivação não é diminuir a quantidade de erros visualmente. Agora eu vou trabalhar com uma coisa que tem se estendido no mercado, todo mundo tem falado isso, é o tal do compliance tributário. É necessário que eu tenha agora dentro das empresas um mecanismo de ajuste da rotina operacional com a legislação. Sabe um fato, um caso prático que eu vi em Brasília e que me deixou, inclusive, indignado como contador, porque ele ainda culpou o sistema e culpou a Receita Federal, quando, na verdade, o problema foi operacional, foi em uma empresa lá de pequena de Brasília, em Taguatinga, que o colega foi emitir a nota fiscal e o rapaz do software falou assim, eu vou travar aqui para emitir a nota sempre à vista. Aí você não tem que ficar escolhendo a prazo à vista ou a prazo à vista. Eu vou deixar sempre à vista. E aí travou no à vista. O cara só emitia a nota fiscal e o software estava com a máscara, o template era bonitinho, mas com a máscara para emitir sempre à vista. O detalhe é que lá no SPED contábil, que é o nosso assunto de hoje, gerou uma fiscalização com uma probabilidade de multa. Por quê? Porque o auditor falou o seguinte, peraí, mas se a tua nota fiscal, lá dentro da FED, ela é sempre à vista, por que que no SPED contábil a conta banco e a conta caixa não tem saldo correspondente? Assim, não, mas é porque não é sempre à vista. Às vezes é cartão, às vezes é cheque, às vezes é duplicado. Então, a tua conta está errada. Ou seja, a escrituração, ou a nota fiscal, o XML, ele entra dentro da FD, e essa FD, ela repassa a informação para a ECD. Quando eu sigo, eu consigo perceber essa informação numa arte bem simples. Ele diz assim, ó, a ECD 2018, ela foi montada com base no XML. E o XML, que montou a escrituração fiscal digital, ele passou para a escrituração contábil digital, a mesma informação de nota, através de conta contábil. Essa conta tem registro qualitativo e quantitativo e ela é fundamental. Então, a escrituração contábil digital 2019, ela vai alimentar a SF, ou seja, o Imposto de Renda e a Contribuição Social, eles serão apurados com base naquela nota fiscal que foi emitida toda errada lá no começo do processo. O meu cuidado, a partir de agora, é não entregar essa informação errada, porque há um cruzamento das informações dentro do perfil de apuração da informação com base de cálculo, alíquota, com o fato gerador, benefícios. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui é que, para entregar um bom SPED contábil, agora em 2019, eu preciso ter uma boa nota fiscal sendo emitida. Mas o que é uma boa nota fiscal? Isso existe. Na verdade, é um parâmetro correto de nota fiscal. Está abrindo aí um nicho de mercado para os colegas da área de TI fazer ou ganhar dinheiro fazendo um bom trabalho. Porque eu só vou ter agora como parceiro de TI quem entenda um mínimo de questão tributária. Assim como os empresários estão buscando apenas contadores que entendem
também de tecnologia da informação. E eu até fiquei feliz, eu vi uma publicação sua, onde você faz parte agora, dentro do Conselho Federal de Contabilidade, exatamente dessas inovações tecnológicas. E tenho visto, inclusive, vai acontecer na convenção aqui de Manaus, a questão da tecnologia, ou a quarta revolução industrial, ela chegou para todo mundo. O contador ele precisa entender também de TI, um pouquinho pelo menos de software, para não ficar refém do programador que parametrizou uma nota fiscal toda errada lá no começo do processo. E aqui, desculpa, presidente, pode falar. Ângelo, só assim fazendo um adendo nessa parte que você está falando, é uma coisa muito comum que a gente depara, é que a linguagem do pessoal do TI, quando eles vão parametrizar as informações para emissão, o que nós detectamos num cliente nosso? É que quando o cliente faz uma conta e paga e no débito, para nós, esse dinheiro não vai entrar no caixa. Esse dinheiro ele vai cair no banco, porque ele está pagando no cartão à vista, mas no cartão de débito, esse dinheiro não vai cair no caixa. Então, essa linguagem, realmente você tem razão, porque essa linguagem precisa ser alinhada entre a contabilidade e o pessoal de TI. Porque o pessoal de TI, ele não sabe para ele. Para ele, pagou no débito, é à vista. Mas para nós, ele não vai cair no caixa, esse dinheiro. E se ele não aponta para onde vai o dinheiro, quando a gente foi apurar a contabilidade, tinha um mundo de dinheiro no caixa e não tinha em nada na conta cartão, que quando fosse cair no banco não tinha como dar baixa. Então, nós chamamos o pessoal de TI dessa empresa para ele parametrizar, configurar exatamente para emitir uma nota fiscal que não desse problema no fiscal e principalmente no contábil. Você estava falando da questão da informação da nota, Ângelo. Nós temos uma particularidade aqui no Amazonas, porque nós somos uma área de livre comércio. E quase que 100%, eu não vou dizer que é 100%, mas quase que 100% de quem emite a nota fiscal para a Zona Franca de Manaus emite errado. Quase que 100%, e a gente não pode apropriar o crédito, né? E aí fica nesse dilema. Aí o pessoal na Cefaz às vezes conversa lá com os auditores, rapaz, está muito errado o SPED fiscal, o SPED quando está vindo errado. Eu digo, rapaz, mas a gente tem um grande problema. Todas as notas que são emitidas para cá, nem todo mundo sabe fazer, emite de forma, e aí o crédito presumido que a gente podia se apropriar, não consegue muitas das vezes, vem destacar do ICMS quando não era para destacar ICMS, então tem um problema grande, aí a empresa acaba sendo prejudicada justamente por essa questão da informação da nota que você falou. É verdade. É uma situação bem paradoxa. Eu fico feliz e triste ao mesmo tempo em saber que hoje só vai ficar no mercado os bons profissionais, porque o fisco, quando ele trouxe a responsabilidade solidária, inclusive incriminando o contador, ele exige que o contador ele participe desse programa de educação continuada do Conselho Federal, que os conselhos regionais têm atuado, que o CRC do Amazonas é destaque nessa questão, mas que precisa que esse contador que tem um entendimento, ele ajude o empresário não ajude não, ele cobre, ele até faça parte do seu honorário, junto ao empresário, parametrizar as notas fiscais, porque mesmo o assunto hoje sendo SPED contábil, sabe que o meu maior problema no SPED contábil 2018 vai ser o mesmo problema em 2019, emissão de nota fiscal. Então, o SPED contábil, ele é a alimentação da SF, ou ele vai trazer a apuração de imposto de renda e contribuição social, e aí, retomando a minha fala do início, primeira problemática é que ninguém tem, ou nem todo mundo tem o livro diário. Acha que não é obrigado a ter contabilidade. Só lucro real que tem que ter contabilidade. Só empresa de grande porte tem que ter. Não é isso. A outra questão é que, quando eu vou parametrizar documento fiscal, eu tenho que ter cuidado, e retomando aí a fala da dona Edna, o que é à vista e o que é a prazo. O cara fala assim, cartão de crédito. Não, cartão de crédito, ele é uma venda à vista. Eu falei, mas já entrou dinheiro no banco? Primeiro, não tem que haver uma operação onde a operadora de cartão de crédito recebe a informação, depois ela passa, ou é imediato. Porque até onde eu estudei na contabilidade, o disponível montado pelo caixa é aquele dinheiro que eu já recebi por uma operação comercial, seja ela venda ou prestação de serviço. Agora, se tem muito dinheiro no caixa, eu deposito no banco. Se tem muito dinheiro no banco, quando não está rendendo, eu faço uma aplicação financeira. Mas só são alimentadas
essas contas do disponível, principalmente caixa e banco, se tiver recepção de dinheiro, e não é esse o fato, né, no cartão de crédito. O de débito, sim, não é caixa, ele é banco mesmo, dona Edna, ele vai entrar no banco. Então, o nosso maior problema hoje é classificação de contas. Por quê? Porque um módulo do SPED complementa o outro. Quando ele traz lá uma informação complementada, ele diz assim, ó, os módulos do SPED são divididos em SPED fiscal ICMS-PI, SPED fiscal contribuições, FD, ICMS-PI, FD contribuições. Depois, escrituração contábil digital. E aí, depois, ele tem a SF. Até tem uma outra informação que, dentro desse perfil, foi criado agora o bloco B. Então, quando eu olho aí os blocos das informações do fisco através dos SPEDs, ele vai trazer dentro da FD ICMS-PI o bloco C, que é a nota fiscal de venda de mercadoria, o bloco D, que é a nota fiscal de serviço, que trouxe a informação do ICMS sobre o serviço, lá dentro do bloco. O bloco 0 ele é igual para todo mundo, que é o bloco de cadastro. O bloco de escrituração, que é o nosso foco hoje, o bloco A são as notas de serviço lá na FD Contribuições, bloco C, o bloco D são iguais aos da FD ICMS-PI. O detalhe agora que está faltando aí, e a novidade vai começar em 2019, já chega a partir de julho, a escrituração das notas fiscais de serviço na FD ICMS-PI apenas para o Distrito Federal, que é o bloco B, porque lá não tem município. Mas ele tem ainda bloco F, bloco I, que são documentos fiscais, que não são informações e notas fiscais, e tudo isso vai alimentar o bloco I da ECD, que é o nosso foco de hoje. Ou seja, o lançamento de débito e crédito que o contador faz, que aprendeu lá na faculdade, ele é baseado nesses documentos fiscais que estão dentro de outras obrigações acessórias. E ainda esse meio campo que é montado pela ECD, ele recebe informação da FD e alimenta a SF, com a recuperação do bloco E, com o bloco J, que são aí as informações do plano e do saldo das contas, o bloco K, o saldo das contas, o bloco Q, o livro caixa para o pessoal que não tem aí livro diário. E os blocos de apuração, eles são todos baseados na escrituração. A apuração da FD ICMS-PI, a apuração de ICMS do IPI, livro inventário, também o controle de estoque, controle de produção. E o interessante é que lá dentro da ECD é apenas o balanço DRE, que é a nossa apuração, e agora ele trouxe um bloco K, que é um conglomerado econômico que junta a balança DRE quando tem investimentos. E isso alimenta ainda informações lá dentro da minha SF, quando ele monta a sua própria escrituração contábil, com base lá no que veio da recuperação da FCD, e tem um novo balanço, uma nova DRE, para apuração do imposto de renda, contribuição social e geração do LALO e do LACS, inclusive a apuração de presumido e arbitrado. Mas, quando eu começo a olhar o cruzamento dessas informações, eu até assusto, porque é tão amarrado. O colega que já veio aqui mais de uma vez no Amazonas para palestrar, o Roberto Dias Duarte, lá de Minas Gerais, ele escreveu um livro chamado Big Brother Fiscal, que inclusive é utilizado, uma fala utilizada por jornalistas lá quando vão falar de tributação e cruzamento de tributação. O Big Brother Fiscal, ele de fato existe. Ele diz assim, quando eu emito um documento fiscal, eu tenho que ter sim o máximo de cuidado na emissão desse documento. Por quê? Ele vai trazer dentro do artigo 1º da 8846 lá de 94, a obrigatoriedade que toda vez que eu presto serviço ou vendo mercadoria, eu emita o documento fiscal, no caso a nota fiscal, seja ela em papel ou eletrônica, dependendo aí do fisco, que todo mundo já está migrando para a base eletrônica. E essa informação com data, com a informação do cliente, que é o CNPJ, a operação que a empresa está realizando, se é prestação de serviço ou venda de mercadoria através do CFOP, ou pagamento, se é à vista ou é a prazo, e o valor da nota fiscal, esses dados, eles vão alimentar o SPED contábil. O SPED contábil 2019, ele tem agora, dentro do perfil de atualização do layout, mais amarração com o SPED fiscal. E já tem colegas contadores no Brasil que estão passando aí por fiscalização através dos seus SPED contábeis. Fico feliz até em saber que a própria operação da Lava Jato, quando abriu lá a perícia da Petrobras, ela mostrou o SPED contábil. Né? Mas fica feliz por quê? Porque mostrou para os colegas contadores que o SPED contábil ele é fundamental.
que ele vai dizer que toda sociedade empresária tem que ter contabilidade, livro diário, livro caixa para atender o imposto de renda e contribuição social. Então, eu tenho obrigatoriamente que fazer contabilidade societária do salão de beleza, da padaria, da borracharia, da oficina, do supermercado, do hipermercado, do atacadista, todo mundo. Por quê? Esse lançamento na nota fiscal tem a mesma data lá no lançamento contábil, de acordo lá com a resolução do CFC 1020/2005, tem um débito, a conta de débito baseada aí lá dentro da forma de pagamento, se foi à vista ou foi a prazo, como foi falado pela dona Edna, se por acaso pagou com cartão de débito, vai para o disponível, e aí ele é banco, se pagou com cartão de crédito, ele já vai para outro grupo. E o grupo trazido pela 941 de 2009, que é a legislação que trouxe o perfil de conta contábil, eles não se misturam, ou são grupos do ativo, mas diferentes. Pagou com débito ou com crédito, é na mesma maquininha, mas não é a mesma operação, não. Se foi débito, aí vai lá para o banco. Se foi crédito, ele vai lá para a conta de clientes, ou para a conta de cartão de crédito, que só depois é que migra para a conta do banco. E ainda tem um crédito, a conta crédito que veio da Receita, e essa Receita é baseada no CFOP. E o que me interessa, é interessante, eu fico até assustado às vezes. Tem cliente lá em Brasília, colegas da minha empresa de consultoria, que eles criam o próprio CFOP. O cara cria o próprio CFOP dele. E às vezes ele faz um negócio de manobra. Olha só um caso de um cara que é lucro presumido, onde ele diz que é líquido de presunção. A Receita Federal fala que é 8% para o imposto de renda, 8% sobre a venda e 32% sobre o serviço. Aí o cara, ele tem lá um KNAI principal, que é venda de hardware, venda de um programa, um software misturado com hardware, ele vende lá alguma coisa voltada para a tecnologia, mas ele tem um KNAI secundário, que é manutenção, e o outro é consultoria. Então, nos últimos anos, ele tem vivido só de manutenção, ou seja, o KNAI preponderante é manutenção ou consultoria, mas a emissão da nota fiscal é de venda. Ele não pode. A tua nota fiscal tem que ser de serviço. Ele, não. No Distrito Federal, eu posso emitir um modelo de venda. Eu falei, pode, porque aqui não tem município. Mas o CFOP está errado. O teu CFOP é de serviço, não é de venda. Ele, não, é uma venda de serviço. É um CFOP de venda. Onde foi que tu viu isso? Venda de serviço. Nunca vi. Aí ele vai tributa 8% porque ele entende que é a venda. Eu falei, cara, é um problema que vai te gerar lá na frente com a Receita Federal. Por quê? Porque a informação da nota fiscal, ela alimenta o SPED contábil. E o SPED contábil alimenta a SF. E o detalhe, lá no SPED contábil, não vai poder ter o livro caixa, ou não existe livro caixa no SPED contábil. Os livros do SPED contábil são apenas os livros trazidos pelo artigo 1180 do Código Civil até 1185, que é livro diário, apenas, o livro diário geral, no 1180, ou diário com a escrituração resumida, que é o livro do tipo R, o primeiro tipo G, o segundo tipo R, lá no parágrafo 1º do 1184, depois um diário auxiliar, e aí já é uma outra problemática. Os colegas me perguntam assim, Ângelo, por que tem diário geral e diário com escrituração resumida? Eu falei, pensa comigo o seguinte, a Receita falou, ou na verdade o Código Civil trouxe para nós, que é possível que em vez de pegar dinheiro do caixa hoje, e aí eu registro lá na contabilidade, saiu o dinheiro do caixa para comprar pincel, para escrever no quadro branco. Então, crédito no caixa e débito em despesa com material de escritório. Amanhã, eu peguei dinheiro do caixa para comprar um apagador. Então, é crédito no caixa e débito em despesa com material de escritório. Na semana que vem, eu peguei dinheiro do caixa para comprar uma caneta. Então, é crédito no caixa e débito em despesa com material de escritório. É uma operação recorrente. Ele entende que é possível que no final do mês eu faça um lançamento resumido, apenas crédito no caixa e débito em despesa com material de escritório, que daí eu vou ter uma escrituração resumida, permitida por lei no artigo 1184. Eu não recomendo por quê? Eu prefiro o diário geral, que é o 1180. Porque a Receita Federal diz que quando ela for cobrar as empresas, quem tem livro diário, e entregar a escrituração resumida, que ela entregue também o livro A, que é o diário auxiliar, que é a escrituração completa. Então, se tu vai ter uma resumida e uma completa, é melhor fazer logo a completa. Então, para efeito fiscal, eu vou ter isso. O livro R é um razão auxiliar, e ele vai trazer um livro aí específico apenas para o pessoal que é entidade financeira, que está no 1185, que é o livro B, um livro voltado para a instituição financeira. Mas esses livros, o livro diário de uma forma geral, e eu prefiro o livro diário geral G, isso é uma concepção minha, é melhor fazer a escrituração completa, ele é a substituição daquele livro em papel. Quando eu olho o detalhamento da ECD, eu percebo que a ECD, ela evoluiu
não só do papel para o digital, mas ela fez com que o contador evoluísse a sua mente. Eu estava aqui no começo de abril, também vim para Manaus, e eu estava conversando com a dona Edna sobre isso, que os novos empresários, eles têm aí um perfil diferenciado de atendimento. Eu fui numa reunião e eu assustei demais na reunião, a gente estava falando por causa de uma rede, né, dona? Eu fui na reunião, eu trabalho em Brasília, é normal em Brasília todo mundo trabalhar de terno e gravata. Só que eu fui visitar um cliente, um futuro cliente em outro estado, e o cara que me levou falou assim, olha, não assusta, tá? A gente vai reunir com a diretoria, mas não assusta. Eu falei, tudo bem, eu sou um cara preparado, minha mente é aberta. Chegou lá na empresa, tinha uns puffs. Senta aí nesse puff. Eu falei, mas que empresa é essa que não tem nem sofá? Será que esses caras vão ter dinheiro para me pagar, né? Aí era um puff. Aí vamos esperar a diretoria para começar a reunião? Eu falei, vamos montar aqui a proposta. Tudo bem. Aí chegou um rapaz de bermuda, chinelo e camiseta com o notebook na mão. Aí ele, tudo bem? Você é o Anderson? Eu falei, sou eu. Sentou no outro puff. Tá esperando a diretoria, né? Eu falei, tô. Aí sentou no outro puff. Eu falei, esse cara vai atrapalhar a reunião aqui, vestido desse jeito. Daqui a pouco chegou um outro só de short, sem camisa. Eu falei, não. Está bagunçado esse negócio aqui, não é possível não. Aí sentou no outro puff. Aí abriu o notebook nas pernas. Eu falei, rapaz, mas o que é isso? Aí chegou um rapaz que me levou, é advogado. Normalmente minhas parcerias são com advogado. O advogado falou assim, o Ângelo, o Zé Carlos, falou assim, Ângelo, olha só, a gente já pode começar a reunião. Eu falei, cadê a diretoria? Ele tá aqui, esses dois aqui são os diretores da empresa. É um tipo de empresário totalmente moderno. É os caras padrão Google. Eu falei assim, vamos começar a reunião? Fica à vontade. Quer tirar o sapato? Eu falei, rapaz, eu não queria nem sentar nesse puff aqui. Mas vocês vão me pagar. E eles têm dinheiro. Só que esses caras, uma mente totalmente aberta. Pensando o seguinte, você vai dizer para nós o seguinte, qual é o perfil societário, qual é o perfil contábil, qual é o perfil tributário que nós temos que seguir aqui. E aí o teu propósito, junto com o colega advogado, é fazer um planejamento. Vamos fazer? Vamos. Fiz o trabalho, recebi o dinheiro, foi o dinheiro mais bem pago que eu recebi, porque os caras me deram toda a documentação web. Senhora, nada em papel, tudo web. Ângelo, eu estou rindo, sabe por quê? Porque também a gente tem feito uma parceria com o pessoal de TI. Aí o meu filho, o Alessandro, falou, mãe, quando o pessoal chegar, tu não te assusta não, porque pode vir um de chinelão, de bermuda, desse jeito. Com regata, mas é porque é a modernidade, mano. É o futuro. Tá bom. É o futuro, é a tecnologia, é o futuro. Então, os empresários antigos, e agora tem assim, um ponto de corte, parece, sabe? Os empresários antigos, eles querem papel. Os empresários modernos, é tudo web. E de fato é. Então, o livro diário, aquele livro diário que eu escriturava em papel, que ele tinha lá um conteúdo mínimo de lançamento, com data, conta devedora, conta credora, histórico, valor. Ele, inclusive, tinha número do lançamento para poder identificar de forma unívoca. Eu lembro que quando eu comecei a fazer contabilidade em papel, eu tinha que escriturar na mão o livro diário, informando qual é o número do lançamento. Isso tudo, que inclusive nós aprendemos na faculdade, ele vira agora um arquivo 100% digital. A maravilha do mundo moderno é isso, porque os empresários modernos já entenderam que é tudo tecnologia, é baixar o XML no meu software para poder fazer a escrituração fiscal e logo em seguida virar a escrituração contábil, é pegar a informação contábil, que antes era no papel e agora trabalhar com o arquivo TXT para entregar ao fisco. Isso vai permitir que, a partir de agora, tanto a Receita Federal quanto a própria, o Conselho Federal de Contabilidade consiga acompanhar o empresário, o profissional que está trabalhando ou mandando a informação, e o contador, que é o responsável por captar essa informação e passar ao fisco. Então, esse livro diário, ele é o propósito de fato, com o número de lançamento dentro do arquivo TXT. Os contadores modernos, eles têm entendido isso. Eles têm buscado agora atender a vida do contador, para que o contador, eu mesmo tenho um home office. Até 2017, eu tinha uma empresa em Brasília para fazer escrituração e também para fazer consultorias. Acabou que eu e o meu sócio, só na consultoria, entendemos que nós estávamos gastando dinheiro, porque nós visitávamos os clientes na empresa dele, ou hoje a maioria dos clientes quer ser visitado para reunião em almoço. Vamos almoçar? Aí no almoço você me explica. Você pagando, para mim, tá tranquilo. Tá ótimo. Então, hoje, acaba que o almoço e a reunião. Almoço no shopping, no restaurante, não sei onde, vira reunião. Você quer saber? Vou abrir um home office. Vai ser melhor porque o meu sócio abriu o home office, eu abri o home office, a gente desvinculou, e aí agora eu trabalho com uma informação toda virtual.
meu escritório é o meu notebook e um HD que eu tenho, que é a minha plataforma, e o Google Drive e aquele Dropbox acaba sendo o meu banco de dados da minha empresa. Então, é assim que funciona hoje. É tecnologia. Então, eu até fico brincando que a minha filha de 3 anos desbloqueia o meu celular, entra no YouTube, põe o vídeo que ela quer. Eu falei, meu Deus, com 3 anos eu comia terra. Eu não fazia ideia do que era isso. Jogava bola na rua, né? Não tinha nem ideia da tecnologia. Então, hoje, o SPED contábil é uma obrigatoriedade. O livro diário é obrigatoriedade. O lucro real, todos eles vão ter que entregar. Não existe aí particularidade. Lucro presumido, aí ficou esse pequeno dilema. O lucro presumido saiu no ano passado, ou na verdade foi obrigado para todo lucro presumido do ano passado, no ano anterior não era obrigado, esse ano voltou de novo a obrigatoriedade condicional. Como é que funciona? Lucro presumido, pode ter livro caixa, não vai ter contabilidade societária, não se mistura competência com o regime de caixa, mas se ele distribui lucro acima do limite permitido, que é a receita bruta menos os impostos e contribuições, eu pego a receita bruta, aplico a alíquota de presunção, e lucro presumido depois tira impostos e contribuições, de fato, o lucro tem que ser distribuído, e aí ele pode ter livro caixa. Se ele distribuir lucro acima disso, ele vai precisar de livro diário e vai ter que ter o SPED contábil. Assim como imunes e isentas, a trava delas não é livro caixa ou livro diário, até porque ele se entende que quando fala de questão tributária, a imune isenta não vai ter essa informação. Mas se receber acima de 1.200.000, seja qual for o tipo de receita ou de entrada desse recurso, doação, incentivo, subvenção, ou uma contribuição, ou auxílio, acima de 1.200.000, está obrigado a entregar o SPED contábil. Optantes pelo Simples, que tiveram aí no ano de 2017. O tal do Anjo Amigo foi instituído em 2016 pela Lei Complementar 155. O Anjo Amigo, a partir de 2017, tiveram a oportunidade de ter o Anjo Amigo. Então, essas empresas que são optantes pelo Simples, elas também vão ter que entregar o SPED contábil. E o SPED contábil, ele traz para dentro do perfil de contabilidade societária uma obrigatoriedade gigantesca. Ele fala que até esse CP, aquele pessoal que não era olhado pela Receita Federal. Eu tenho uma empresa que é uma construtora incorporadora que vai investir em outra empresa ou criar uma outra empresa para poder investir em um terreno. E aí não tinha obrigatoriedade de ter CNPJ. A partir de 2017, na verdade, em 2014 já se começou a obrigatoriedade de CNPJ, e a partir de 2017 é SCP que tem uma receita maior que 1.200.000, ou que tenha uma distribuição de lucro no perfil de lucro presumido, está obrigado também ao SPED contábil. Assim como o pessoal que é obrigado à escrituração fiscal digital e não entregou a FD e ICMS-PI, tem que entregar o SPED contábil, e também o pessoal que é registrado em cartório tem que entregar o SPED contábil. Ângelo, então há uma empresa do Simples Nacional que recebeu investimento do Anjo, independente do valor que recebeu, tem que entregar. Ela tem que entregar, né? Isso é bom frisar para as pessoas. Isso é verdade. Vou até aproveitar já para emendar na sua fala. Você sabia que no ano de 2018 teve aí, segundo a própria Receita Federal, 80% das empresas do Simples recebendo o aporte de capital em 2017 e não entregando o SPED contábil em 2018. O levantamento que a Receita fez foi assim, olha, gente, quando se abriu a oportunidade do Anjo Amigo, ele dizia que, hipoteticamente, o Manuel e eu temos uma empresa optante pelo Simples e não temos dinheiro para investir na empresa e não queremos pegar empréstimo no banco porque tem juros e tem IOF, tem um montão de coisa nessa operação. Então, nós buscamos alguém de fora da sociedade, que é a senhora, no nosso exemplo aqui, para investir dinheiro. A regra do artigo 61A e 61B, lá da Lei Complementar 155, é que eu só devo lhe pagar 2 anos depois, até o limite de 5 anos. E que não tem aí uma tratativa da Receita Federal e nem do Banco Central para estabelecer qual é o critério de correção. Então, eu vou lhe pagar com juros, mas nós decidimos aqui. E qual foi o problema? É que o pessoal, à torta e à direita, começou a pegar dinheiro e colocar dentro das empresas do Simples, E não tinha, que foi o começo da nossa fala hoje, contabilidade. Que não é livro caixa, quanto mais livro diário. Então, esse pessoal não conseguiu entregar o SPED contábil. Alguns até queriam, mas não tinham documentação para entregar o SPED contábil.
Aí o que aconteceu? Não entregou o SPED contábil em 31 de maio, alguns estão se arrastando até hoje para tentar entregar esse SPED contábil e não estão conseguindo, e já vai chegar o outro SPED contábil, e só depois é que começaram a dar aquela freada para não receber o tal do Anjo Amigo. Então, ó, tem uns problemas aí no SPED contábil 2019 que são comuns, na verdade, apesar do prazo já estar em cima, não tem solução imediata por conta dos colegas contadores, dos empresários. Escrevi um exemplo prático. Quando ele fala que FD tem que ser entregue aí pelo pessoal que é empreiteira, na subempreitada tem um problema gigantesco. Eu contrato uma empresa para ser a subempreiteira. E acontece em vários lugares do Brasil que o subempreiteiro fala assim, olha, eu sou optante pelo Simples. Se eu faturar mais do que o limite permitido, que é de 4.800.000, eu vou ser desenquadrado. Faz assim, eu posso fazer o serviço de subempreitada sem emissão de documento fiscal, aí você me paga sem emissão de documento. Ou, se por acaso for emitido documento fiscal, eles começam a se amarrar na IN 971, lá de 2009, e dá um problemão, porque na IN 971 fala assim, olha, é possível que na construção civil, ainda que seja subempreitada, haja uma coisa chamada material aplicado, que pela CIN fala que tem que estar estabelecido em contrato e na nota fiscal, e que não pode ultrapassar a metade, ou não pode ultrapassar o valor da mão de obra. Então tem que ser a metade da nota, no máximo 50%. Eu já vi em Brasília colegas que são empresários, subempreiteiros, que emitem nota fiscal 100% de material aplicado, sem mão de obra. Eu quero como é que é uma nota de serviço sem mão de obra. Não, eu estou criando uma regra aqui que é 90% material aplicado, 10% mão de obra. A lei diz o seguinte, se você tem material aplicado em nota fiscal de subempreitada, tem que entregar o SPED fiscal, inventariando lá o teu estoque, dizendo quanto que tu comprou e quanto que tu aplicou. Se tu não faz isso, está obrigado ao SPED contábil. O outro problema é lá no cartório, porque o cartório ele tem que receber a informação, até por conta da Receita, os cartórios entraram com a ação, alegando que a lei de falência concordata diz que tem que ter livro registrado no cartório. Mas o próprio Ministério Público falou que quando ele for buscar informação no cartório, critério do fiscal ou do auditor ou do pessoa responsável pelo Ministério Público cobrar ou não do cartório ou da Receita Federal. Para fins fiscais, quem tem registro de cartório não precisa mais mandar para a Receita Federal. É apenas mandar o SPED para a junta comercial. Manda apenas o SPED e acabou. Mesmo assim, eu tenho problemas. O prazo é 31 de maio. Se por acaso não for dia útil, eu antecipo, é o último dia útil de maio. Em situação especial, até o final de abril, eu consigo mandar até 31 de maio essa informação em situação especial, cisão, fusão e incorporação. Após maio, só no último dia útil do mês subsequente. Me surgiu uma dúvida, Ângelo, no caso das empresas que são registradas em cartório, na questão do registro do livro, porque quando é na junta comercial, automaticamente já vai dentro do SPED, do SCD, e já faz o registro, não é isso? E como é que se dá na questão do cartório? A das empresas registradas em cartório, é a junta que vai autenticar o livro? Não. Ou ele vai em separado, a gente leva no cartório? Separado. Porque eles não estão integrados ainda, não estão integrados. Existe um portal que a Receita Federal disponibilizou junto com o pessoal dos cartórios, da ANOREG, que é a associação lá dos cartórios, chamado rtdbrasil.gov.br. Esse RTD Brasil, ele é um ambiente web igual do E-Social, igual da REINF, igual o ECAC, que ele pega o arquivo TXT do SPED contábil para a empresa que é registrada em cartório e eu entrego esse arquivo TXT dentro do RTD Brasil. E aí, tecnicamente, pela Receita Federal e pelo Ministério Público, você está dispensado de registrar o livro no cartório. Mas a maioria dos cartórios do Brasil, eles moveram uma ação alegando que na lei de falência concordata é obrigatório o registro do cartório, até porque gera uma receita para o cartório esse livro. Certo. E aí, se por acaso, o órgão que, normalmente é em licitação, o órgão que promoveu o certame, o órgão licitante, ele exigir que haja um registro do livro em cartório, aí sim eu posso ir no cartório. O cartório até hoje está autorizado, até exige, ele mesmo cobra que haja o registro do livro. Então, se o órgão licitante exigir que haja o registro do livro, eu posso ir no cartório que ele faz isso. Mas a junta hoje, ela já não faz mais a autenticação,
porque o arquivo TXT é a própria autenticação. Então, ainda é, e é boa a sua pergunta, Manuel, que é uma problemática com relação aos cartórios, porque o RTD Brasil é para ser reconhecido pelos cartórios, já é reconhecido pelo Ministério Público e pela Receita, mas alguns cartórios ainda entendem que tem que gerar aquela receita com autenticação. E órgãos também. E aí tem uma outra coisa que é mais problemático agora em 2019, é a trava da substituição da ECD. Para 2019, criou uma regra nova falando o seguinte, a ECD ela só pode ser retificada até o fim do prazo da ECD do ano subsequente. Ou seja, aquela de 2017, que eu entreguei em maio de 2018, ela só pode ser retificada até o final do prazo da entrega da de 2018, que é 31 de maio de 2019. Então, para poder autenticar a de 2017, o meu limite é agora no 31 de maio de 2019. Se por acaso eu não fizer a retificação até 31 de maio, a substituição, eu tenho que acionar a Receita Federal com processo administrativo pedindo para fazer essa substituição. E a substituição não é uma coisa simples. Eu até recomendo aos colegas que não entrem nessa onda de substituição. Por quê? Porque a substituição ela acaba trazendo algumas condições. A primeira delas é que é obrigatório a identificação de forma detalhada de todos os dados que estão sendo retificados ou substituídos. Ele vai dizer, inclusive, que essa substituição ela é necessária a informação da conta e o porquê que a conta está sendo substituída. Fazendo auditoria, e aproveitando a minha especialização de auditoria para poder ver problemas contábeis, eu encontro tanta coisa. Ativos superavaliados e ativos subavaliados. Ativos fictícios. Falei, cara, isso aqui numa perícia vai te dar um problema gigantesco. Por exemplo, cheguei numa empresa que ele tinha lá no imobilizado o registro de um veículo. Falei, vamos para a parte em loco da auditoria, porque o item 2 do artigo 7º lá da 1774/2017, ele diz que quando eu vou substituir um livro lá no J801, tem verificação, eu tenho que detalhar a informação pormenorizada, o erro pormenorizado. E aí, quando eu fui lá nessa empresa, fazia parte em loco, falei, teu livro vai ter que ser substituído, teu SPED vai ter que ser retificado, o J801 vai ter que ser feito. Por quê? O cara tinha lá no imobilizado dele um veículo que na auditoria em loco eu não encontrei. Eu falei, cadê o carro? Eu disse, não, o carro no ano passado, finalzinho do ano, o funcionário bateu, deu perda total no carro. Mas o carro não existe mais? Não. E ele está dentro do teu imobilizado? Sim, ele está no imobilizado. E ele continua sendo depreciado? Sim. Falei, cara, isso é um ativo fictício. Isso daí é uma conta superavaliada. A tua conta do ativo imobilizado está superavaliada. Isso tem que ser baixado. Foi perda. E aí o livro estava errado. Influenciou, inclusive, na apuração do lucro, porque a contrapartida lá da depreciação é uma conta de despesa que diminui o lucro. E influenciou na apuração tributária. Uma outra situação que eu encontrei numa das minhas auditorias foi o oposto. O cara comprou um carro no nome da empresa, mas era para a mulher dele usar. Então a mulher estava usando o carro, porque ela trabalhava com ele, depois desvinculou, ficou usando o carro, e o carro não estava no ativo da empresa. Mas ele tem que entrar, não tem uma nota fiscal, não teve um financiamento, feito tudo no nome da empresa, então está havendo aqui uma subavaliação na conta de ativo. Eu disse, não, mas está sendo usado pela minha mulher. Eu falei, mas é da empresa. É da empresa. É um carro da empresa. Então isso aí, inclusive, vai te gerar problema não só no SPED, mas na própria declaração de imposto de renda dela. Então isso tem que ser identificado no item 2 e item 3, lá do termo de verificação. E aí a parte mais interessante desse termo é lá o item 4, que fala assim, ó, a autorização expressa para acesso ao Conselho Federal de Contabilidade e informação pertinente à modificação. Inclusive, ele traz lá no último item que há necessidade de ser informado qual é o auditor independente que fez essa auditoria. Os auditores estão morrendo de medo, porque eles têm que assinar esse negócio também. Quando fala da assinatura, a primeira assinatura na original é o contador apenas e o empresário. E aí o Conselho Federal ele já vê a informação do contador do empresário, quando ele pegar essa informação do SPED contábil, porque o CFC vai ter acesso, ele consegue ver a assinatura do contador, do empresário, ou da empresa, ou do escritório de contabilidade como o procurador, ou até mesmo do contador como o procurador desse empresário. Acaba que são duas assinaturas dentro do SPED contábil, e nesse primeiro momento que é original, apenas duas assinaturas. Mas quando eu entrego o termo de verificação,
que é o assinado lá para poder substituir os erros, em 2019, trouxe aí, reforçou aquela novidade de 2018. O auditor independente, ele é obrigado a assinar. No Brasil hoje, ele fala que empresas que faturam acima de 300 milhões são consideradas empresas de grande porte. Todas elas são obrigadas a ser auditadas por um auditor registrado na CVM, que já existe a prova de auditor no Conselho Federal de Contabilidade. Mas, se ele auditar uma empresa que o SPED contábil dele está errado, e vamos voltar lá para o início da nossa conversa, que é a pessoa emitiu a nota fiscal errada, que influenciou, inclusive, numa conta de ativo, passivo, receita ou despesa, ou que influenciou na apuração tributária. E aí vai ter que substituir o livro. Para poder substituir o livro, tem que ser assinado pelo próprio profissional da contabilidade e pelo auditor independente. O profissional vai assinar 2 vezes e o auditor assina. E o detalhe nessa situação é que o auditor assina, mas ele assina com aquela restrição dele, né? É possível, é permitido que o auditor tenha lá um campo de observação que ele diga que aquela informação que gerou o erro ficou fora da amostragem, não está nem no papel de trabalho dele. Então, tudo isso é permitido, mas com alguns detalhes que precisam ser observados. Ou seja, a minha ECD de 2019, referente a 2018, ela vai trazer uma série de informações necessárias que as outras, ou as iniciais, elas não traziam. Como, por exemplo, agora, a assinatura do auditor. É importantíssimo que o auditor assine no J801, que esse auditor ele vai ser aí corresponsabilizado, que é o medo dos auditores, né? Como é que eu vou ser corresponsabilizado se, por acaso, a entrega foi feita de forma errada? Então, há uma necessidade de entregar, há uma multa se não entregar no prazo. A multa, ela se divide em alguns pedaços, aí ele tem alguns momentos para multa. A primeira multa é por atraso na entrega da informação. Diferente dos outros anos, quando eu comecei a entregar o SPED lá em 2008, a multa era de R$5.000 por mês ou fração. Aí houve uma interpretação de cobrança abusiva, a multa caiu para R$500 por mês para lucro presumido, R$1.500 para lucro real. A multa agora, desde 2017, quando houve uma alteração aí na instituição normativa da Receita Federal, a 1774, ele disse que é 0,5% se entregar fora do prazo. Então, 0,5% travado aí o período a que se refere à escrituração, 0,5% da receita bruta. E esse 0,5%, ele pode ficar mais caro porque ele é um 0,5% que logo em seguida, se tiver uma informação omitida ou inexata, a Receita pode aplicar 5%. Então, eu não tomei multa de 0,5% porque eu entreguei no prazo, mas tem 5% de multa se for todo errado. E ainda, se eu for intimado e não atender a intimação, mais 0,2% ou 2 centésimos aí de multa. Por dia de atraso. Por dia de atraso. E aí a multa tem um limite, claro, ninguém vai ter aí multa absurda. A multa pode chegar só até 5 milhões. Pode tomar 5 milhões de multa. Tem redução de 50% antes da intimação e 25% no prazo de intimação. Mas já imaginou que 2%, 0,2% de multa diária pode te levar ao limite aí que é de 5 milhões, dependendo do primeiro limite, que é 1% sobre o faturamento. Então, há uma necessidade para a gente poder já chegar nos nossos finalmente do SPED contábil, entender que praticamente todo mundo está obrigado a ter o livro diário. Depois, que quem tem livro caixa, mesmo que não entregue o SPED contábil, vai ter que entregar SCF. É melhor fazer livro diário. Ainda há uma necessidade de informar corretamente as contas. E essas contas que vão alimentar o livro diário, elas são contas baseadas pela resolução do Conselho Federal de Contabilidade, a 1020, contas baseadas em um plano de contas. E a própria CTG 2001, já na sua 3ª revisão, essa comunicação técnica geral, ela diz que o plano de contas ele tem contas sintéticas e analíticas. O cuidado é que mesmo que eu não referencie no SPED contábil, lá na SF eu tenho que referenciar. Alguns softwares eles criam lá mais de um nível analítico. Então, o primeiro, segundo e terceiro são níveis sintéticos. O quarto deveria ser o analítico. Aí o cara acaba criando, no caso da conta banco dentro do disponível, qual banco que ele tem em conta. Mas ele também não quer que seja o analítico. Ele cria, então, qual é a agência dentro do banco. E ainda, qual é a conta dentro da agência. Acaba que o meu 7º nível, que é o nível analítico. É esse nível que tem que ter escrituração contábil, é esse nível que eu vou levar informação para dentro do SPED. O SPED que traz aí blocos, e os blocos, cada um deles
com informações baseadas no plano de contas. É fundamental para 2019 entregar um SPED contábil com o plano de contas correto. Os blocos do SPED contábil, o bloco 0 é igual para todo mundo, que é o bloco de abertura, ele traz a informação igual nos outros SPEDs, mas os blocos do SPED contábil são todos amarrados ao bloco I. O bloco I que vai trazer primeiro o plano de contas, depois os lançamentos contábeis, e esse bloco I alimenta o bloco J, que são as demonstrações, e se por acaso essa empresa investe em outra empresa, por causa do MEP, o método de equivalência patrimonial, que vai trazer a junção de balanço DRE ou uma consolidação das demonstrações, que ele vai chamar dentro do SPED de conglomerado econômico, uma necessidade de informar o bloco K apenas se houver isso. O bloco 9 é o encerramento. Agora, quando eu abro o layout do arquivo TXT, chega a ser simples de entender e ao mesmo tempo, assustador também, um negócio paradoxo. Porque o bloco 0, dentro do bloco TXT, ele é igual para todo mundo. Agora, cada um dos outros blocos, eles começam a trazer um detalhamento. Por exemplo, lá no bloco 0, que é o bloco de identificação da entidade dos signatários, ele vai trazer informação do contador, informação do empresário, informação do CNAE, da atividade, para ser cruzado com os outros módulos do SPED. O bloco de cadastro do plano de contas e da escrituração contábil, que é o bloco 0, ou na verdade o bloco I, com a informação de abertura e encerramento, ele traz desde o plano de contas, que é o I050, até o saldo das contas, que é o I350, também com saldo periódico e os lançamentos contábeis, que são fundamentais. O bloco J, que é o balanço DRE e a DLPA e DMPL, são as demonstrações contábeis. Eu tive outro dia com o Jailson, do Conselho Federal de Contabilidade, falou, Ângelo, aqui no CFC, a dificuldade quando fiscalizamos aí um contador ou uma empresa é lá no J800, a nota explicativa. Porque para o SPED não é um arquivo TXT, é um arquivo em formato RTF, parece com imagem. Então, quando o cara ele traz para dentro do SPED contábil um RTF, fica meio travado. Não dá para ver perfeitamente o que é. Então, quem vai mandar a nota explicativa, que faça a nota explicativa com base na resolução do CFC, que especifica qual é o perfil da nossa explicativa, para ficar fácil, pelo menos, de entender a imagem. Ou gere em PDF e mande anexo aí quando for fiscalizado. E o último bloco é o bloco de encerramento. Agora, para nós finalizarmos, o SPED contábil ele vai trazer algumas particularidades agora em 2019, que inclusive já era previsto nos outros anos, mas que esse ano ele acaba ficando mais forte. Primeiro, é quando ele fala aí de particularidades que não há necessidade de impressão. Alguns colegas disseram, mas Ângelo, já não era. Muita gente estava imprimindo o livro diário. Não precisa, gente. Você está gastando papel, tona, impressora, não precisa. Até falamos que até o próprio cartório, e é uma situação bem particular quando eu preciso levar para o cartório. E o recibo de entrega, ele é o próprio, a autenticação do livro. A autenticação já é o próprio recibo de entrega. Eu consigo consultar se o meu livro está autenticado ou não pelo link passado pela Receita Federal, mas no próprio portal do SPED, sped.ufb.gov.br, ou lá no portal, dentro do manual de orientação, ele traz essa informação. E ainda, uma outra questão que tem gerado muita dúvida nos contadores e se a empresa mudar de contador no meio do período? Falei, isso já não é uma coisa boa. Eu acho que tem que ter virada de chave. Passar o ano com o contador e mudar no outro ano. Mas existem ainda colegas da nossa profissão que ele não traz aí, eu quero um cliente novo e acaba pegando a informação no meio do período. Para o SPED contábil, é obrigatório em 2019 a entrega de 2 arquivos, como já foi em 2018. Então, o primeiro contador entrega a parte dele e o segundo a sua parte. Aconteceu um caso prático do primeiro entregar e informar que a escrituração era de 1º de janeiro a 31 de dezembro. E aí? Aí travou e o segundo não conseguia entregar. Então, ele teve que substituir o livro, fazer uma retificação, para liberar para o segundo entregar. E ainda quando há mudança de plano de contas. Esse segue a mesma lógica, os 2 têm que entregar no mesmo período, que é 31 de maio, mas na mudança de plano de contas, a particularidade é que o saldo final do primeiro plano tem que ser igual ao saldo inicial nas contas do segundo plano. Se por acaso isso não acontecer, não dá para entregar a SF. A SF não recebe 2 arquivos, assim como ele vai buscar a informação do primeiro e do segundo contador com o saldo final das contas do balanço do primeiro sendo igual ao saldo inicial do segundo. E a mudança de sede
essa é a menor das dores de cabeça, porque basta informar o NIRI da residência atual da empresa onde ela está estabelecida. Nossa última questão é com relação a encerramento e uma particularidade que precisa ser observada com bastante cuidado. Foi falado pelo Manuel, pela dona Edna, que alguns empresários passam a informação para o contador e o contador não sabe trabalhar essa informação. Um dos problemas que tem dado na ECD, de fato, nem é o problema na ECD, o problema é lá na SF, é o reflexo do problema na ECD. Lá na SF, quando não há um encerramento com base no regime de apuração na ECD, eu tenho problemas. Eu aprendi na faculdade aquela conta ARI, que era a conta que pegava a informação das receitas e das despesas, a apuração do resultado do exercício, receitas e despesas, com o confronto com essa conta de apuração do resultado, depois a transferência para a conta de lucro ou prejuízo no patrimônio líquido. Os softwares não fazem isso. Se o software não faz, gera problema na ECD, gera problema na ECF. Então a solução é o teu sistema de contabilidade, ele obrigatoriamente, se a tua empresa é de lucro presumido, encerrar 4 períodos. Tem 4 balanços, 4 DRE e um balanço DRE do ano. Se é um lucro real trimestral, também 4 períodos. E aí na SF não vou ter problema. E se eu mandar para a SF uma ECD com encerramento anual? Se eu mandar para a SF uma ECD com encerramento anual, a SF não valida a informação. Ou, na verdade, valida, mas me gerar agora um erro. Antes ela gerava apenas uma advertência e para 2019, a SF, se pegar a informação da ECD com a apuração diferenciada, ela exige que haja uma apuração trimestral quando é lucro real trimestral, ou uma apuração anual, mensal, quando é lucro real anual, por estimativa ou balanço de suspensão. Então, para poder finalizar aí com essa fala, a minha recomendação para você que vai entregar a ECD em 2019 é começar a fazer contabilidade Ângelo, de todo mundo. Vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar o intervalo, né, de 15 minutos. Perfeito. Aí no final você faz suas considerações e se por acaso tiver perguntas, na verdade são 10 minutos de intervalo. Se tiver perguntas, aí a gente faz o fechamento e responde as perguntas aí dos colegas que lá em Manacapuru está conectado. Já vi alguns municípios que estão conectados, alguns colegas que queiram fazer alguma pergunta. A gente chama o intervalo agora e em seguida voltamos para responder as perguntas e para já se encaminhando para o final e as considerações. Perfeito. Ok? Perfeito. Então Ótimo. Vamos aí para o intervalo. Oi, gente, estamos de volta. Vamos chamar agora o nosso delegado lá em Manacapuru, Nazareno, conectado junto com os nossos colegas profissionais da contabilidade. Vai, Nazareno, é contigo. Realmente, Nazareno, é isso mesmo, né? De fato, os contadores que não se atualizaram estão com dias contados, de fato. Então, a gente tem que ter esse cuidado, realmente, os profissionais da contabilidade. Nossa profissão realmente está num momento de mudança, né? Eu, ontem fiz uma palestra lá na Uninorte, falando sobre a disrupção tecnológica, né? Auditório cheio, o pessoal muito interessado em saber que rumo a nossa profissão vai tomar, mas eu quero deixar vocês tranquilos quanto a isso. O Conselho Federal está preocupado, como o Ângelo já mencionou. Nós temos uma comissão permanente, é a única comissão permanente do Conselho Federal de Contabilidade hoje, é uma comissão permanente que é a Comissão de Ciência e Tecnologia. É a preocupação de como vai ser regulamentado, de que forma, até quantas empresas uma pessoa pode dar conta, pode analisar, enfim, muitos aspectos estão sendo observados dentro dessa comissão. Então, o sistema todo está preocupado, todos nós estamos preocupados. Então, a gente sempre recomenda que participe de tudo, de qualquer evento que seja voltado para tecnologia, seja ela para que profissão for, né? Até para o direito, seja lá o que for. É bom que a gente participe para saber o que está acontecendo no mundo, porque a tecnologia hoje é quase que na velocidade da luz, então a gente precisa estar realmente ligado. E cuidado, contador, que não se atualizar realmente vai estar com seus dias contados.
Presidente, eu quero pergunta. parabenizar o Nazareno aí com nossos colegas pelo dia de hoje e falar para o Nazareno para ele divulgar o nosso fórum, que vai estar exatamente o tema inovação tecnológica na contabilidade, dia 18 de maio. Tá. Tem aí a nossa colega, tem uma pergunta aí da Marley Pereira, né? Ela questiona aí, gostaria de saber mais sobre as notas explicativas, em que situação é necessária fazer, pois sempre manda a ECD e não faz a nota explicativa. Aí, Ângelo. Você está vendo que a Marley é de Lusiânia, Goiás, hein? É verdade, é de Lusiânia, olha aí que legal, olha aí, ó. Brasília, hein? Olha aí, ó, o canal contábil levando informação para o Brasil, né? Não é só local. Inclusive, quando eu venho para cá, eu divulgo nas redes sociais, recebo o WhatsApp de gente do Brasil todo. Tem gente de Recife aqui assistindo, São Luís, todo lugar. Então, para poder responder aí a coleguinha lá, que está grudada em nós, em Brasília, o que acontece é o seguinte, Marli, a nota explicativa, hoje, por enquanto, ela é no formato RTF, infelizmente. Eu queria que fosse TXT. Como é que funciona? O Conselho Federal de Contabilidade fala que tudo que não for possível demonstrar dentro do balanço da DRE, então que eu tenha uma nota explicativa. Por exemplo, a adoção do critério de reconhecimento de juros no financiamento que você fez, ou se tem alguma receita que por algum motivo ela não sofre retenção, e aí se você tem alguma situação ainda que é voltada para aquela contabilidade que não pode mais, que é diferido, REF, se tem alguma situação que foge do padrão da 11668. Fala que a nota explicativa é apenas para demonstrar particularidades que a tua empresa tem. Então hoje, dentro do SPED contábil, você pode fazer no teu software, ou num bloco de notas, ou no Word, mas tem que salvar no formato RTF. É um tipo de arquivo que parece com imagem. Aí, quando eu importo no SPED contábil, ele preenche o J800, que é a nota explicativa. E também o bloco K, que é o conglomerado econômico, ele só existe para quando a empresa investe em outra empresa. Por exemplo, uma empresa A que investiu no capital de uma empresa B, se essa empresa B ela tem lucro, o seu patrimônio vai aumentar e automaticamente, por consequência, o patrimônio da empresa A também aumenta e vai trazer dentro da contabilidade agora do IFRS o método de equivalência patrimonial. Então, se o patrimônio da empresa B aumenta, da empresa A, consequentemente, aumenta. Aí o que o SPED diz é o seguinte, você vai entregar o balanço DRE da empresa A, o balanço DRE da empresa B, e vai entregar também no bloco K um negócio chamado conglomerado econômico, ou seja, quando há uma consolidação. Então, dentro do bloco K, ele acaba trazendo a consolidação do balanço da DRE, para mostrar que houve uma evolução no patrimônio da empresa B que interferiu lá na empresa A. É simples e objetivo, mas que é apenas uma particularidade quando essa empresa investe em outra empresa. Se você tem isso, vai acontecer na consolidação. Nós temos aí mais uma pergunta, né? Também a Marley Pereira, de Lusiânia, Goiás, gostaria de saber também mais sobre o bloco K. É exatamente essa informação, né? Primeiro que, até amarra as duas perguntas. Se tem nota explicativa, automaticamente vai ter alguma informação relacionada às particularidades. E aí, se tem um investimento em uma outra empresa, ou seja, se a empresa investiu na outra empresa e houve o método de equivalência patrimonial, uma melhora no patrimônio, automaticamente eu vou ter que mandar o bloco K, que é o conglomerado econômico, com a consolidação da demonstração e informar isso em nota explicativa. Sabe por que a Receita criou a ECD dentro do bloco, na verdade, o bloco K dentro da ECD? Porque lá na ECF, e olha o reflexo, lá na ECF, no LALU, empresas de lucro real, que vão entregar o ELALU, o livro de apuração do lucro real, ele tem exclusão de dividendos recebidos de um investimento feito lá na empresa A em uma empresa B. Já houve uma mudança na 11.941 de 2009, na estrutura, que já é o complemento da 1168,
que diz que lá no meu ativo não circulante, eu tenho agora investimentos, imobilizado e o intangível. Então, o investimentos, ele vai trazer essa informação. Se por acaso acontecer dentro do investimento, ou da conta de investimento, de fato, um aumento de equivalência patrimonial, lá, ou um aumento por equivalência patrimonial da empresa que eu estou investindo, automaticamente eu tenho que consolidar o balanço. Para poder consolidar esse balanço, eu tinha que demonstrar isso dentro da ECF e não dá. Aí a lógica é demonstrar na ECD, no bloco K, que ele vai ser recuperado na ECF para poder justificar aquela exclusão que existe lá dentro do LALU e do LACS. Ok. Eu acho que nós não temos mais perguntas. Eu vou passar para a dona Edna já fazer suas considerações finais, depois para o Ângelo e a gente já encerra aí. Bom, agradecer a SEDUC pela parceria, agradecer ao Ângelo por estar mais uma vez aqui, e amanhã ele vai estar lá no Milênio, também fazendo um treinamento de 8 horas sobre o ECD. Ainda pode fazer a inscrição, acho que até meio-dia hoje pode fazer a inscrição, e desejar a todos os profissionais de contabilidade um feliz dia 25 de abril e que nós possamos exercer a nossa profissão com ética, com transparência, acima de tudo, com muita responsabilidade. Obrigada a todos. Ângelo? Eu fico feliz. Até finalizo, inclusive, com 5 orientações da ECD e agradeço logo em seguida. Primeiro, a escrituração ela é obrigatória para todos os empresários, sociedade empresária, ou seja, independente do tamanho da empresa que é o teu cliente, você que é o contador, tem que fazer contabilidade, controlar a receita e despesa. Ainda que faça livro caixa, faz contabilidade. Segundo, é que o SPED contábil, ele depende dos documentos fiscais dessa contabilidade que você vai fazer. Então, as notas fiscais, elas são prioridades para entregar um bom SPED contábil. Terceiro, é que as contas contábeis, elas precisam ser mapeadas, alinhadas, antes de ser feita a escrituração. Então, o plano de contas, ele é o primeiro passo para entregar o SPED contábil, dentro já do programa gerador da escrituração. E quarto, a assinatura, ela tem que ser feita pelo empresário e pelo contador, e se por acaso o contador for o procurador do empresário, ele assina 2 vezes. E, por último, se a empresa é obrigada a ser auditada, necessariamente eu preciso que esse auditor participe numa futura substituição. Então, para que isso não aconteça, eu tenho que botar lá para o início do processo, fazer a escrituração correta, com base no documento fiscal, e entregar tudo certinho. Tem mais uma pergunta antes da consideração final. Isso é bom. É bom, né? No DF, a gente fala assim, sempre o encerramento é um processo, e aqui acaba sendo um processo. A Marley Pereira também, de Lusiânia, está dando um banho aqui nos nossos colegas aqui, lá em Goiânia, fazendo perguntas. Já mando um abraço para o meu amigo, como eu esqueci agora, nosso presidente lá do CRC Goiás. Do CRC Goiás, verdade. O Rangel, desculpa, meu amigo Francisco Rangel, competente presidente, um abraço, Rangel. Obrigado a todos vocês, estamos sempre acompanhando o canal Contábil, né? Realmente foi até um agradecimento. Obrigado, obrigado, Marley, tem a Fernanda Duarte de Lusiânia também, obrigado a todos. O povo do Goiás está participando. O povo de Goiás participando mais até do que o povo do Amazonas. Obrigado pela participação da Marley e da Fernanda Duarte. Também parabéns pelo 25 de abril, do nosso Dia Profissional da Contabilidade. Parabéns, obrigado pela participação. Eu finalizo, inclusive, com essa fala dela, tá? Parabéns aos colegas contadores. Eu sou um apaixonado pela profissão, comecei a brincar de contabilidade em 93, não parei, me descobri contador de fato quando veio essas cobranças, e aí até uso, entre parênteses, aí, a fala do Nazareno, né, que os profissionais que não se qualificarem, eles vão ser eliminados do mercado. Agora, existe um viés positivo nisso tudo, que quando você é pressionado, ou você sai, ou você fica forte. E aí o Conselho Federal de Contabilidade, ele está se fortalecendo com os conselhos regionais. A comissão a qual o presidente faz parte, ela é uma resposta
aos ataques que os contadores tiveram nos últimos anos, que ia ser uma profissão que seria extinta, e pelo contrário, hoje até a própria, o pessoal que está próximo ao presidente da República, a própria economia, o Ministério da Economia, ele tem usado esse argumento que os contadores são peças fundamentais no desenvolvimento da sociedade. Então, eu acredito nisso. Fico feliz demais de participar de tudo que é evento, que sou convidado pelo CRC da Amazonas, por ser um CRC muito ativo. Eu agradeço ao presidente Manuel, à vice-presidente Dona Edna e ao pessoal do Conselho Regional da Amazonas, e sempre que for possível e for convidado, enquanto me aceitarem, eu estou por aqui. Obrigado, Ângelo. Também agradeço ao Centro de Mídias da SEDUC e também deixo a minha mensagem final. O Ângelo se encontrou com a contabilidade. Eu não tive jeito, eu não tive escolha. Tem gente que escolheu a contabilidade, né? Eu digo que a contabilidade me escolheu. Eu venho de família, meu pai é contador, então eu cresci dentro do escritório de contabilidade, gastava a bobina de papel do meu pai lá, fazendo conta que não existia, enfim, mas fui criado dentro do ambiente contábil. A minha família hoje, tudo que tem e o que é, onde chegou, é por conta da contabilidade. Então, eu digo a vocês, se vocês trabalharem com ética, dignidade, honestidade, vocês vão ter uma profissão para o resto da vida. Essa profissão, sim, se estabelece. Às vezes eu brincava que eu nunca tinha visto o contador rico. Tem muito contador rico nesse país que vocês não têm noção, né? Estão sofrendo com as mudanças também, mas tem muita gente que ficou rico com contabilidade, conheço fazendeiros, conheço tudo com o dinheiro que veio da contabilidade. Então, a nossa profissão é uma profissão muito digna, é uma profissão muito importante, basta que nós tenhamos conhecimento disso, que temos a noção da força que nós temos. Talvez nós não tenhamos assumido ainda o nosso protagonismo enquanto profissional da contabilidade. Mas tenho certeza que para que nós nos fortalecer, para que a gente se fortaleça cada vez mais, a gente precisa estar unido. Os profissionais precisam estar unidos com o sistema CFC CR6, e é assim que a gente vai conseguir a nosso reconhecimento, que todo mundo fala em reconhecimento, mas eu acho que o reconhecimento é um pouco mais além disso, né? Passa muito pela capacidade de cada um, tá? Então, mas juntos nós seremos mais fortes, né? Vejo muita gente bater, falar muita bobagem em relação ao sistema. Sério, gente, é assim, é fácil na vida, como o Ângelo falou. Se você não se achou dentro da contabilidade, sai, não tem jeito. Agora não adianta ficar alimentando as frustrações em cima de uma coisa que não é para você. Se continua, se esforça, busca, estuda, se capacita, que com certeza você vai ter sucesso, tá? Mais uma vez, deixo os meus parabéns a vocês, profissionais da contabilidade, pelo nosso dia comemorado hoje, no dia 25 de abril, e continue fazendo sua parte, que com certeza, e essa história que nossa profissão vai acabar, isso é uma grande bobagem. A gente precisa, sim, se adaptar aos novos tempos, tá bom? Valeu, muito obrigado e até o próximo Canal Contábil.